Olá, sou Cristina Normandes e este é o nosso Reflexões e Ruminações. Para hoje, todos nós passamos por dias difíceis, por dias maus. Como enfrentar esses dias? Como enfrentar e permanecermos firmes e inabaláveis? É sobre isso que refletiremos hoje. Fique conosco até o final, curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso é muito importante para que este conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Conto com você. Obrigada. Em nossa caminhada, nossa jornada como humanos, não estamos isentos de passar por situações difíceis, por lutas, por sofrimentos, por dias ruins, por dias maus. Há aqueles que, ao chegar esse dia mau, vão ser pegos de assalto, vão estar alheios e não resistirão, vão desfalecer. Porém, há aqueles que permanecerão firmes, inabaláveis e passarão incólumes ao dia da adversidade, ao dia mau. E qual seria o segredo dessas pessoas? Como podemos nos preparar para esse dia mau, uma vez que é certo que ele virá? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 18, ele nos diz como o cristão pode se preparar para esse dia mau. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui o apóstolo Paulo alerta que nós estamos o tempo todo travando uma batalha, uma guerra constante, não só no terreno individual, mas principalmente no terreno espiritual, cósmico, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, que ele chama de principados e potestades, que dominam o mundo das trevas. São os poderes e príncipes deste mundo tenebroso, responsáveis por causar danos na história humana. São contra esses poderes malignos que Paulo nos convida a batalhar, a guerrear, mas não de qualquer jeito, não despreparados, mas como um soldado bem armado, bem protegido pela sua armadura quando ele vai para a guerra. E no texto, Paulo vai usar a metáfora da armadura de Deus, a armadura a qual todo cristão deve se revestir para o dia mau, o dia da adversidade, contra as ciladas do inimigo de nossas almas, o diabo, o rei deste mundo tenebroso. E Paulo, ele vai descrevendo as partes dessa armadura e como nós devemos nos revestir dela. A partir do verso 14, ele diz: na sua cintura, cingi-vos com a verdade. É o primeiro item dessa armadura. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Fuja da mentira. Não se alie aos mentirosos. O diabo, ele é o pai da mentira. Portanto, fique firme na verdade. O segundo item, ele diz: vista com a couraça da justiça. Seja justo, seja íntegro, seja inteiro, seja honesto e promova essa justiça enquanto caminha, enquanto vive. O terceiro item, ele diz: nos pés calce o evangelho da paz. Em meio a uma confusão de evangelhos que temos visto por aí, ele diz: leve em seu caminho o evangelho da paz. Seja um pacificador como Cristo o foi. Esse é o verdadeiro evangelho, é aquele que pacifica. O quarto item, ele diz: segure firme ao escudo da fé.
Ou seja, mesmo não entendendo, mesmo sofrendo, mesmo passando por lutas, continue firme, confiando no Pai. Aqui o apóstolo Paulo diz que é com o escudo da fé que nós vamos apagar os dardos inflamados do inimigo. Vai vir flechas, vai vir lutas, vão querer destruir você, mas resista com a fé, com a confiança sólida em Deus e em suas promessas. E confie, não é para sempre, vai passar. O quinto item da armadura do cristão, ele diz: use em sua cabeça o capacete da salvação. O inimigo, ele vai sempre querer te confundir, te desanimar, colocar na sua mente confusão, ilusões, fazer você desistir. Mas traga sempre em sua mente que você é filho amado de Deus, que você é filha amada de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Você já foi salvo pelo sangue de Cristo na cruz. Se agarre a isso e não permita que nenhum pensamento contrário a isso tome conta da sua mente. O sexto item, ele diz: esteja sempre empunhado em sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, quando você maneja bem esse item, quando você maneja bem a palavra de Deus, nada te resiste. É com essa espada afiada que penetra o mais fundo da alma. Ele é capaz de moldar. Ela é capaz de transformar, ela é capaz de guiar. É com esta espada que vamos derrotar de vez o inimigo, o mal, o dia mal. Foi com a palavra no coração e nos lábios que Jesus resistiu todas as suas tentações, que ele resistiu à tentação do diabo e ele fugiu da presença do Senhor. E por fim, Paulo diz que além dessa armadura, o nosso espírito ele deve estar constantemente em oração, pois é a oração que manterá a nossa conexão com o Pai. Ele mesmo segredará em nosso espírito a sua vontade, a sua verdade e nos segredará quais são as estratégias do inimigo e como nós devemos nos fortalecer, nos antecipar a elas. Essa conexão direta com o Pai, com o Espírito que em nós habita. Em 1 Pedro, no capítulo 5, do verso 8, ele diz: estejam alertas, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vigie, esteja alerta. Portanto, se você está enfrentando o seu dia mal, aquele que parece que não vai passar, o qual você não entende e não sabe o que fazer, não sabe como lutar, não sabe como resistir, e mesmo se você vê para todo lado, por onde quer que você olhe, você enxergue o triunfo do mal, o triunfo dos poderes malignos que produzem violência, que manipulam sistemas, que manipulam estruturas, que confundem, que oprimem. Mesmo que os príncipes, que as potestades dessa época destruam a verdade, que promovam a injustiça, que contaminem valores e persigam a fé em Cristo, revistamo-nos com a verdade, com a justiça, com a paz, firmes na fé em Deus. Gravemos e guardemos a palavra em nossos corações. Assim, iremos resistir o diabo e permaneceremos inabaláveis, firmes, ancorados naquilo que é bom, naquilo que é belo, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno. Arme-se, revista-se da armadura de Deus. Pense nisso. Lembre-se de compartilhar, lembre-se de curtir, lembre-se de deixar aqui embaixo as suas impressões, deixe uma frase de incentivo, isso nos ajuda muito. Aguardo você na próxima quinta para mais um Reflexões e Ruminações.